Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Se vamos aprender, aperfeiçoar e aprofundar sobre esse tema, mas sobretudo aprender e nos aperfeiçoar para vencer a batalha espiritual, nós precisamos aprender também a lidar e vencer as tentações. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Se nós olharmos para o dicionário, é muito simples de nós conceituarmos tentação. Testar, provocar, instigar. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que é mais profundo que isso. Em Êxodo capítulo 17, por exemplo, nós vemos que houve uma contenda no meio do povo de Israel e eles tentaram o Senhor. Aqui esse tentar o Senhor não tem a ver com testar o Senhor. Porque testar o Senhor significa duvidar do Senhor, duvidar do pacto de fidelidade que o Senhor fez comigo e fez contigo, fez com toda a humanidade. Duvidar do Senhor significa também questionar a sua autoridade. Então não é simplesmente isso. A tentação aqui no conceito da Bíblia tem a ver com a instigação e a sedução voltada para o pecado. Se nós olharmos para o povo de Israel e fazendo um paralelismo dos 40 anos que passou no deserto e com Jesus, que os 40 dias que passou no deserto, veremos uma diferença muito grande. Primeiro era porque o povo de Israel deveria passar só 40 dias, mas levou 40 anos fracassando. E Jesus, em 40 dias, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu Satanás, venceu o inimigo de nossas almas. Logo após que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o impeliu que fosse ao deserto, para que o seu caráter fosse revelado. É importante nós olharmos em Gênesis no capítulo 22 e no versículo 1, porque pode ter aqui alguma confusão, principalmente por uma tradução do hebraico para o português. Porque diz, e aconteceu depois daqueles dias que o Senhor provou Abraão. Em algumas versões da Bíblia até dirão, tentou Abraão. Esse tentou Abraão, este sim tem a ver com um teste, tem a ver com um aperfeiçoamento para que pudesse ser revelado o caráter, a essência do patriarca, do nosso pai Abraão. Da mesma forma, Jesus então foi levado ao deserto para que o seu caráter fosse revelado. Por que o deserto? Porque no deserto a gente vê a grandeza de Deus e a fragilidade do ser humano. Também no deserto, em silêncio absoluto, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, talvez você, eu já fiz isso também, em oração às vezes, dizendo, Senhor, fala comigo, quando na verdade o Senhor já falou ou o Senhor está falando. Eu é que não estou ouvindo. Você pode não estar ouvindo o que o Senhor está falando com você. Então, o Senhor sempre está se comunicando comigo e contigo e com toda a humanidade. Também fala que o Senhor Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. E somente há outros dois personagens da Bíblia, Moisés e Elias, que fizeram um feito tão grande como este de Jesus, mas em situações diferentes e com objetivos diferentes. Isso nos revela o seguinte, que o jejum de 40 dias ou 40 noites não é uma base doutrinária, quer dizer, foi uma escolha de Jesus, de Moisés e de Elias, para que o caráter pudesse então ser revelado. Também é importante destacar que o Senhor Jesus ele foi tentado pelos 40 dias. Na Bíblia há a narrativa de somente 3, e essas 3 tentações de Jesus, o Senhor Jesus foi tentado pelo próprio diabo. Não de uma maneira simbólica, não de uma maneira subjetiva, não em sonhos, é numa maneira literal. O diabo apareceu ao Senhor Jesus para lhe tentar, e o Senhor Jesus venceu para a glória de Deus. Na primeira tentação, parece porque é, mas não é simplesmente por causa do alimento físico. Nós vemos na narrativa de Mateus, no capítulo 3,
que Deus fala ao Senhor Jesus e a todos que pudessem ouvir ali naquela hora: este é o meu filho amado, de quem me comprazo. No capítulo 4, ainda de Mateus, quando vai haver a narrativa dessa primeira tentação, a primeira coisa que o diabo fala é: se és tu filho de Deus. Então tem a ver sim com o alimento físico, mas lembre-se que o jejum não é base doutrinária. O diabo colocou como se fosse algo proibido Jesus comer. Mas principalmente não é somente a questão do alimento. Já sabemos que o diabo é mentiroso. É principalmente porque era para tentar o Senhor. Testar, no caso do conceito do dicionário português, testar a fidelidade do Senhor, testar a autoridade do Senhor. Se Jesus acabara de ouvir do Senhor: este é meu filho amado, agora vem o diabo: se tu és o filho amado. Quer dizer, é uma provocação a Jesus. E Jesus categoricamente fala, dizendo: está escrito. Essa é muito presente na defesa de Jesus, no contra-ataque de Jesus para vencer a tentação de Satanás. Na segunda, o diabo vem ainda mais incisivo na questão de tentar o Pai. E esse tentar o Pai, quando é remetido ao texto sagrado, lá em Salmos, no Salmos 91, é testar aquele que confia em Deus. Se eu confio em Deus, eu somente espero que a vontade de Deus prevaleça e seja feita na minha vida e na vida da minha família. É isso que eu creio. Eu não preciso testar o Senhor novamente. E o testar aqui não é simplesmente testar, é tentar o Senhor, é duvidar o Senhor, é questionar do Senhor. Por fim, na última narrativa que aqui está, que o diabo tenta o Senhor Jesus, é que ele oferece ao Senhor Jesus o domínio de toda a terra. Tá certo que na Bíblia fala que o diabo é pai das trevas, pai da mentira, príncipe das potestades, mas do que ele é dono para oferecer alguma coisa? Perceba que a sujeição, a concessão, ela é muito pequena para uma oferta muito grande. Cuidado você também, quando a concessão for muito pequena e a oferta muito grande, o diabo pode estar no meio aí também. Muito cuidado com isso. E Jesus vence de uma tal forma que ensina a mim e a você: está escrito, está escrito, está escrito. Com a palavra de Deus nós podemos sim vencer as tentações. Jesus foi atacado nas áreas mais sensíveis do ser humano, e assim como eu e assim como você, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 até o 15, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus ninguém tenta e Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um que é tentado é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois de havendo a concupiscência sendo concebida, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Está escrito, está escrito, está escrito. Tentação, a batalha pelas nossas escolhas e atitudes. Nesta batalha, escolha a palavra de Deus. Nesta batalha, escolha Jesus. Escolha o céu como sua morada. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, copie o link e compartilhe em todos os grupos de WhatsApp. Não deixe de se inscrever no canal Bogo Play e deixar o seu joinha. E na próxima semana tem vídeo novo. Se Jesus não vier antes, nos encontramos lá.